Amados, queridos irmãos em Cristo, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Momento glorioso. Esse momento que a gente teve agora de louvor é assim, né? Tem momentos que a gente está na igreja. Estão me ouvindo, irmãos? Caiu alguma coisa aqui. Acho que foi o retorno que caiu, né? A vozinha ficou tão fraquinha para o pastor agora. Vocês estão escutando bem? Tá? Tá igual. E tem momentos que a gente, à vontade, olha o ninho. Oh, o caminhoneiro de Jesus chegou. Amém? Glória a Jesus. Quantos dias na estrada, meu querido? É? E vai voltar quando? Terça-feira está aí? Terça, depois da manhã. Puxa vida. Eu ia te batizar na terça-feira já, rapaz. Não dá para ficar terça aí? Tem jeito? Ah, então tá bom. Então, na outra, quando tu voltar depois. Amém? Então, existem momentos que a gente está assim na presença de Deus, a vontade que a gente tem é de ficar, né, irmão? Não parar mais. Né? O louvor estava muito gostoso, o pastor Daniel, né? Não é parabéns para ele, né? Aí é parabéns para o Espírito Santo que nos comoveu, que nos deixou, não sei se você sentiu, mas é tão maravilhoso. E a dificuldade do culto não presencial é isso, né? Não é a mesma coisa que você estar no ambiente onde a gente está louvando a Deus. Não estou dizendo que lá na sua casa você também não possa ser abençoado, né? Claro. Mas fico feliz, né? Porque, puxa vida, Deus é conosco, né, amado? Deus, ele tem um prazer, né, na nossa adoração, no nosso louvor. E ele nos ajuda nesse sentido, né? Vamos abrir uma palavra de Deus? Vamos ler? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Acho que esse celular está um pouquinho alto, não sei. Hã? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ou, de outra maneira, ao pastor, o anjo da igreja aqui é o pastor, tá, irmãos? Ao pastor da igreja que está em Esmirna, escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas ressuscitou, tornou a viver. E ele prossegue, o primeiro e o último prossegue dizendo, eu conheço, eu sei, eu conheço, eu vejo a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Também a blasfêmia daqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que deves sofrer. Ou não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, para serem provados. Então tereis tribulação de 10 dias.
seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2 pontos. E o que o Espírito diz? O vencedor, de maneira alguma, sofrerá dano da segunda morte. Essa é uma das 7 cartas que o Senhor glorificado Jesus, através do apóstolo João, manda o apóstolo escrever para 7 igrejas, e essa é uma delas. Mas um detalhe interessantíssimo é que em todas as cartas, sem exceção, nas 7, no final nós vemos uma promessa. E a promessa é concedida tão somente aos vencedores. Então, se você olhar cada carta, no final, Jesus irá dizer: ao vencedor darei isto, ou àquele que vencer obterá aquilo. Veja que quando ele escreve a carta, ou quando ele manda o recado para a carta de Éfeso, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, vida eterna. Na verdade, todas as promessas, elas acabam numa coisa tão somente, a glória, a justiça, o gozo, da vida eterna, a nova vida. Isso é a promessa dada ao vencedor. É claro que nós somos vencedores, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, somos vencedores por causa de Jesus Cristo. É assim que ele diz à igreja dos Coríntios. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aliás, nós não somos somente vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Em todas as cartas, ao final, ele diz isso. Para a igreja de Esmirna, ele está dizendo: o vencedor, de maneira alguma, sofrerá o dano da segunda morte. As pessoas têm medo da primeira morte. Imagina, o que se pensa da segunda morte. As pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de serem assaltadas. As pessoas têm medo de ser acometidas de uma enfermidade. As pessoas têm medo de morrer. E essa morte natural, através ou pela qual todos nós haveremos de passar, se o Senhor Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela morte. Nosso corpo vai se deteriorando, nossa saúde vai se restringindo, vem as enfermidades, vem as dores, vem a época gloriosa do condor, Tem a época da águia, tem a época da força, e depois vem a época do condor. Condor é aquela águia, é o condor, sempre condor, aqui, condor, ali, sempre condor. E daqui a pouco a coisa vai, mas todos nós haveremos de passar. Mas eu te pergunto, mas e depois o que será? Eu quero falar sobre vencedor nesta noite, e todos nós queremos, almejamos, de alguma maneira, ser vencedores nesta vida. Por isso nós nos empenhamos. Nós nos empenhamos. De uma forma ou de outra, nós trabalhamos, nós nos
esforçamos, nós nos desgastamos, nós gastamos tempo, porque a gente tem desejo, a gente tem objetivos, a gente tem alvos de vencer. Se eu disser que as pessoas não devem ter o desejo de serem vencedores nesta vida, eu seria um hipócrita, porque durante muito tempo, e ainda de certa forma, eu me empenho, né? Se não pessoalmente, mas para ver meus filhos vencerem, né? E já meus netos. Né? Isso aí faz parte da vida. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Que você seja um vencedor. Né? Que você alcance os teus objetivos. Mas eu te pergunto, quando a cortina da sua história se fechar e quando se descortinar diante de você a eternidade, que valor terão essas vitórias que você alcançou neste mundo, nesta vida, neste tempo em que estamos aqui? Nós gastamos boa parte da nossa vida, do nosso intelecto, dos nossos talentos, da nossa força, da nossa energia, para nós vencermos. E é tão bonito quando a gente vê uma pessoa vencer. Não é bonito? Eu acho bonito, né? Quando alguém muitas vezes vem de uma classe, de uma família humilde, sem condições, né? Às vezes sem conhecimento, sem educação no sentido de saber as letras, né? Sem aprendizado, muitas vezes pessoas que não puderam nem frequentar uma escola, e você vê muitas vezes aquela pessoa, né, lutando, se empenhando e chegando a uma posição, e todos dizerem, ele é um vencedor. E muitos chegam a uma posição invejável. Mas usando as palavras de Jesus Cristo, de que vale ou de que valeria todo esse alcance, toda essa posição, todas essas vitórias, sermos vitoriosos ou vencedores nesse mundo, se, quando chegarmos diante do porvir da eternidade, nós formos achados de mãos vazias? De que valerá todo esse alcance, todas essas vitórias, tudo isso que nós conquistamos nesta vida? Então, eu quero falar nesta noite um pouquinho sobre os dois tipos de vencedores. Um vencedor que é exaltado, admirado e conhecido das pessoas deste mundo. Mas aquele vencedor que é louvado, que é elogiado, que é reconhecido, que é conhecido pelo céu. E eu quero trazer uma diferenciação muito importante entre as vitórias que se obtêm neste mundo e a vitória que nós acabamos de ler, a respeito da qual Jesus faz menção. E eu torno a dizer que em cada uma das cartas, no final, Jesus Cristo traz uma promessa ao vencedor. Pode pegar todas as 7. Ele termina com uma promessa. E a promessa, ela justamente se cumpre e ela se estende à eternidade. Nós vamos ver que, diferentemente das vitórias deste mundo. E eu torno a dizer, insisto, que eu seria um hipócrita se eu menosprezasse e se eu desvalorizasse as vitórias que os nossos filhos, que nós ainda, muitos de nós, haveremos de alcançar neste mundo. Portanto, a minha oração é que nós sejamos, se Deus assim permitir e quiser, que possamos ser vitoriosos neste mundo, nesta vida. Que as pessoas possam olhar para você e dizer, fulano de tal é um vitorioso, fulano de tal é uma vitoriosa. Mas, acima de tudo, que nós possamos também ser achados no meio daqueles para os quais essa promessa, todas as promessas aqui trazidas em Apocalipse, são dirigidas ao vencedor. E o vencedor,
a respeito de quem fala a palavra de Deus, não são os vencedores deste mundo. Existe uma diferença brutal entre a disputa, entre a luta e entre as características da vitória, daqueles que alcançam vitória nesta vida e daqueles que alcançam a vitória em Cristo. Vamos colocar dessa forma, né? Porque a vitória que esses encontram, de Apocalipse 2, versículo 11, em todos os outros versículos e capítulos onde você vai ver essa classe de pessoas, essas pessoas são vencedoras sempre em e por Cristo Jesus. Não pela sua condição, não pela sua capacidade, muito embora essa carreira percorrida por essas pessoas durante a sua vida demandou luta, como também demanda luta àqueles que buscam ser vitoriosos nesta vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os que estão buscando o primeiro lugar, né, a primeira posição, o destaque, a condição de vencedor neste mundo, eles sempre estarão lutando em concorrência. Existe uma concorrência. Existe uma porfia, uma disputa para alcançar aquele lugar. Porque dezenas, centenas, milhares de pessoas ou milhões de pessoas estão buscando essa posição. Então haverá uma disputa, uma concorrência, né? E nessa concorrência, muitas vezes, aquele que participa poderá ser atingido ou ele mesmo será um agente ativo de injustiça. Muitas vezes de desonestidade, muitas vezes de mentira. Não é verdade? Você pode entrar numa disputa e o teu concorrente ou os teus concorrentes querem te derrubar. E muitas vezes se fará uso, né, da falsidade, da injustiça, do engano. Não somente nós poderemos ser vítima disto, como nós seremos tentados. Porque a disputa é diferente. Existe realmente uma disputa, existe uma concorrência. Muitos estão com o mesmo objetivo. E quando alguém é obstinado a alcançar aquele objetivo, ele poderá fazer uso dessas coisas. Me lembro do Daniel, quando, acho que umas 3 ou 4 vezes, nós levamos o Dani, o Rodrigo, que é um menino que hoje está morando nos Estados Unidos, e acho que umas 3 vezes, tivemos inclusive em Porto Alegre, para levar o Dani para fazer uma peneira, né? Havia um desejo de que o Dani, né, a gente achava que o Dani pudesse, né, se fosse a vontade de Deus, evidentemente, ele até já falou isso na igreja, de ser um jogador de futebol. E o Dani jogava uma bola, joga uma bola ainda, né, joga muito bem. Quem conhece o Dani sabe, né? Já a bolinha murchou, já murchou a bolinha? Diz que a bolinha já murchou, já. Né? Mas naquele tempo a bolinha era cheia, né? E nós chegávamos lá, tinha 100, 200, 300 meninos da idade dele, né? Então existe uma concorrência, existe uma disputa, né? Qualquer área, você vai ver isso, na área da política, né? Na área das artes, né? Na área da ciência, na área do empreendedorismo. Vai ter concorrência. Nós vivemos um tempo, e por isso talvez as pessoas aí estejam muito estressadas, né? Porque a cobrança é muito grande, né? Aqueles irmãos que trabalham em grandes corporações sabem o que eu estou falando, né? O nível de exigência é alto demais, porque esses caras são obstinados, os donos dessas empresas, e eles querem sempre ser o vencedor. Diferentemente, é claro, desta luta que nós travamos
Nós, que nos denominamos vencedores em Cristo, não há concorrência. Existe uma luta, mas não há concorrência. Eu não tenho que mostrar um desempenho, eu não tenho que me preocupar com números, com performance. Eu não preciso desbancar ninguém, eu não preciso prejudicar ninguém. A minha luta é eu, sou eu, é o meu caminho. Parece estranho uma luta onde você corre, de certa forma, sozinho. Claro que você tem Deus, né? Mas eu não estou olhando para o lado para ver quem está passando na minha frente. Se existe isso dentro do Evangelho, está totalmente fora. Existe realmente uma corrida, existe uma carreira. Paulo diz que ele terminou a sua carreira. A carreira aqui é a sua corrida. Combati o bom combate e guardei a fé. Mas você vai aprender com o tempo que é uma luta que você vai ter, não de concorrência, mas você vai ter uma luta de oposição, sim. E justamente são as oposições que se levantam contra você, uma vez superadas, que farão de você um vencedor em Cristo. Os vencedores desse mundo, eles vencem os seus concorrentes. Os vencedores de Cristo vencem os seus opositores, aqueles que se levantam contra Ele. Em segundo lugar, é importante nós percebermos que essas lutas que experimentamos neste mundo, elas não são eternas. Quando eu falo eternas, eu falo literalmente eterno no sentido de que, quando chegar a eternidade, aquilo que eu alcancei, aquilo que eu amealhei, aquilo que eu juntei, aquilo que eu conquistei, os meus diplomas, os meus títulos, eles não vão entrar para a eternidade. Fica do lado de fora. Vai ter valor e reconhecimento nessa vida. Diferentemente da vitória em Cristo, que ela repercute, ela se estende especialmente à eternidade. Porque quem estará na eternidade são os vitoriosos, os vencedores em Cristo. Estaremos lá justamente porque fomos vencedores. E quem nos deu essa vitória foi o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. O nosso Senhor nos dá essa vitória. Mas essas vitórias desta vida, deste tempo presente, são transitórias. Em grande parte, muito embora alguém possa dizer, bom, eu obtive uma vitória que ela é vitalícia enquanto vivermos. Né? Mas quando chegarmos na eternidade, a história é outra. Talvez a maneira mais simples de dizer isso é aquele camarada que juntou muito, que construiu muito, que fez um grande patrimônio, que ficou milionário, mas quando ele for para a eternidade, quando ele partir, ele não leva absolutamente nada. Nem o que ele está vestindo no caixão vai ficar ali. Nem isso vai. Mas nem falo da morte. Eu falo de muitas vitórias que alcançamos aqui e que são passageiras. Então, a pessoa hoje é famosa. Hoje ela é a primeira no seu espaço, no seu setor, no seu segmento, né? Seja lá qual for, seja no esporte, na política, na arte, na ciência. Hoje ele é famoso, ele é conhecido. Os mais velhos, melhor do que os jovens, sabem do que estou falando. Mas vai chegar uma hora que todos vão esquecer. Não porque morreu, mas porque foi transitório, passou. Aquele tempo
de fama passou e hoje ele está no anonimato. Quantas pessoas a gente vê hoje, né? Às vezes a gente ouve informações de que fulano de tal está pedindo, pelo amor de Deus, né, um emprego em algum lugar, e gente eu conheci essa atriz, esse ator, era famoso, né? Então, durante algum tempo, ele poderia ter sido considerado um vencedor, porque fazia, por exemplo, parte de um elenco seleto, na maior emissora na época da televisão. Mas hoje está esquecido. Hoje ninguém se lembra dele. E às vezes até não porque está velho. Mas é assim. Essas vitórias são transitórias, né? Hoje você pode ser uma pessoa muito rica. Alguém pode ter alcançado essa condição pelo seu destaque, pelo seu desempenho na sua atividade profissional. E amanhã ele pode estar falido. Quantas empresas, a construção civil, eu durante muito tempo, algum tempo fiz parte da construção civil, meu irmão muito mais do que eu, ainda está hoje, com 70 e poucos anos, ainda está na construção civil, começou aos 21 anos de idade, e meu irmão, eu vi algumas, mas muitas construtoras, que hoje temos aqui, por exemplo, em Itajaí, temos aí 4, 5 que são as grandes. E não se surpreenda, não quero isso para elas, longe disso. Mas não surpreenda se daqui a algum tempo não serão mais nada. Então são vitórias que são passageiras, né? Hoje, quem é campeão, falando numa terminologia, né, do futebol, amanhã pode ser o lanterna. Né? Hoje o técnico pega um ele e joga um para cima, né? Amanhã tira a mão e deixa ele esborrachar no chão, né? Porque ele já não desempenha a mesma coisa. Até na área, né, do futebol, técnicos, né, que se foram apresentados, não vou citar nomes por uma questão até de ética, mas, né, profissionais nossos, técnicos nossos aqui, que foram ser técnicos do maior time na época do mundo. E hoje nem no Brasil. E não está velho, está em condição ainda. Né? Então obteve vitória. Então essas vitórias, elas são muito perecíveis. Né? Em grande parte, né? Em grande parte dessas vitórias, dessas conquistas. Né? Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, ele diz que os atletas, né, fazendo uma comparação, eles correm por uma coroa corruptível. Por uma coroa corruptível, que se estraga. Isso diz respeito, né, à fragilidade, né, da duração dessa vitória. Diferentemente dos vitoriosos em Cristo. Essa é eterna. Né? Nada pode tirar. Né? Nada, nem a morte, pode tirar esta vitória. Ao contrário, muitos deles manifestaram a sua vitória, os irmãos do passado, justamente porque enfrentaram a morte e por causa de Cristo não temeram a morte. Por isso, a Bíblia diz ali no versículo 11, "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida", no versículo 10, desse texto que nós lemos. A coroa da vida é uma coroa que não perece, é uma vitória não transitória, é uma vitória eterna, e é uma vitória que repercute na eternidade. Imagine você, fez tudo nessa vida, ganhou o mundo, como disse Jesus, mas perdeu a sua alma. De que valeria? A palavra de Deus, ela exalta os vencedores em Cristo. E note bem que nesse caminho, nesse trajeto de ser um vencedor, de ser um vitorioso em Cristo Jesus, nesta vida, de ser um vitorioso nesta vida, não na vitória que estamos falando, que é a vitória da graça, a vitória do poder de Deus, a vitória em Cristo Jesus. Mas aqueles que são vitoriosos nesta vida, eles serão aplaudidos, certamente. Dependendo da posição, eles vão receber aplauso. Mas eles vão receber aplauso
de homens. Você não consegue imaginar Deus no seu trono, levantando-se do trono e aplaudindo alguém que ficou em primeiro lugar numa disputa presidencial ou numa outra disputa qualquer. Né? Os louvores, as palmas, né? Os elogios, nós receberemos de pessoas que são falhas. Eu sempre digo na igreja que eu tenho tremo na base, nós devemos tremer na base, quando alguém nos elogia na igreja ou fora da igreja. Eu tremo na base, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas se equivocam, as pessoas se enganam. E muitas vezes, aquele que está sendo aplaudido, aquele que está sendo elogiado, aquele que está sendo, colocado numa posição de destaque, muitas vezes está sendo alvo de um aplauso equivocado. Jesus Cristo, falando dos fariseus, ele disse: vocês não devem fazer como os fariseus, que se postam nas praças, no canto das praças, e oram alto para serem vistos. Eles já receberam a recompensa deles, que é o reconhecimento humano. E muitas vezes é um reconhecimento equivocado. Agora, o reconhecimento de Deus nunca é equivocado. Deus não se engana jamais. Nós, como crentes, nós, como servos de Jesus, poderemos, nesta vida, irmão, não ser aplaudidos como aquele que vence neste mundo. Nós, os que estamos nessa luta para alcançarmos a vida eterna junto do nosso Pai, muitas vezes nós não seremos aplaudidos. Ao contrário, nós seremos até ridicularizados. Nós seremos contraditados, nós seremos muitas vezes seremos objeto de deboche, de desdém, né? De posição antiquada. Nós não receberemos, muito provavelmente porque assim é a história dos primeiros discípulos. Os primeiros discípulos, eles não foram aplaudidos. Os primeiros discípulos foram crucificados, foram queimados vivos. E Jesus Cristo diz que aquele que quer viver piamente, a palavra de Deus diz, nós sofreremos perseguições. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: muito embora seja agradável ao nosso coração e à nossa alma sermos aplaudidos e elogiados por pessoas, melhor do que isso é ser reconhecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa vitória, sim, o reconhecimento não é humano, o reconhecimento é do céu. Apocalipse 3:5, Jesus Cristo diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Isso fala de pureza, de vida pura, né? E de maneira alguma eu vou apagar o nome dele do livro da vida. Ao contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é reconhecimento de Deus, amado. Nós, muitas vezes, procuramos o reconhecimento das pessoas. E eu tenho que sempre voltar para que alguém não pense que eu esteja fazendo apologia a anonimato, a não se poder ter uma posição de destaque. A Bíblia nos apresenta homens que se destacaram, mas eram homens de Deus, que receberam elogios de Deus, como o Daniel, não o pastor Daniel, muito embora seja um homem de Deus, né? Mas o profeta Daniel. Já pensou, irmão? Você está ali e aí vem um anjo, vem um anjão e aparece para você e diz assim: ó, homem muito desejado. Elogio do céu, amado. Imagina o reconhecimento como Jó. Deus dizendo: viste meu servo. Isso é reconhecimento verdadeiro de Deus. Os vencedores em Cristo, eles são reconhecidos pelo Pai. Eles são reconhecidos pelo Senhor. E Jesus diz:
nenhuma maneira apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e os seus anjos. Ou seja, assim, Pai, esse aqui eu derramei o meu sangue por ele. Esse aqui não desonrou o meu nome e o evangelho. Esse aqui perseverou. Esse aqui negou-se a si mesmo. Esse aqui, Pai, é um vencedor. Por ele também derramei o meu sangue. Isso é reconhecimento que as vitórias deste mundo não proporcionam. Para concluir, eu quero dizer o seguinte. Existe uma coisa tão somente que identifica os dois tipos de vitória. Só uma coisa, que se chama luta. Ambos têm luta. Quem é parente, quem está passando por um processo de disputa, sabe o que é uma luta. Como é difícil. Mas essa luta, nesse caso, sempre envolverá concorrência. Haverá uma porfia, haverá uma disputa para ver quem chega em primeiro. Essa é a situação. Já no caso dos vitoriosos em Cristo, também existe uma luta. Mas essa luta, como disse anteriormente, não é uma luta de concorrência. É uma luta de oposição. E os vencedores são justamente aqueles que vencem as oposições, para que eu possa chegar no grande dia e estar diante do meu Senhor. E ele dizer, vinde bendito de meu Pai, tomai por herança aquilo que já está preparado para vocês. Eu posso não ter sido um grande vitorioso nesta vida. Eu posso não ter sido alguém que conquistei muitos títulos. Mas será maravilhoso quando eu chegar no grande dia e eu for encontrado no meio daqueles que se dizem os vitoriosos, os vencedores. Mas existe luta, pastor? Meu irmão, como diria pastor Haleva, bota luta nisso, irmão. Bota luta nisso. Existe oposição. E a primeira oposição, porque essa oposição não terá espaço na eternidade, você pode ter certeza. Todos aqueles nessa luta, nesta vida, que tentam derrubar seus concorrentes, almejam aquela posição. Nesta luta espiritual, não. Porque, irmão, a carne não tem lugar no céu. Nunca vencerá. A carne não entrará. O lado carnal será desfeito. Nós seremos transformados e teremos a essência de Deus. E seremos como Ele é. Mas a carne é, talvez, o maior inimigo. Ou seja, para você entender, você é o seu próprio opositor. Eu disse que esse caminho, essa carreira, eu não tenho aquela disputa, como a gente vê na televisão, né? Aqueles caras disputando naquelas corridas de 100 metros, né? Você vê eles tudo alinhado, né? E aí chega no finalzinho, né, irmão? E é ombro, né? É por ombro, o cara estica o peito para chegar, às vezes, com o queixo chegar na frente, né? Não tem, é sozinho. Mas existe oposição. Se pudéssemos falar numa terminologia de atletismo, seria uma corrida sozinho com obstáculo. Uma corrida sozinho, sem concorrente, mas com obstáculo. E uns obstáculos altos, irmão. E numa dessas você pode esborrachar e cair no chão, sozinho. Existe a oposição da carne. A carne sempre vai se levantar. Irmãos, alguém disse, e tem razão, que a carne nunca vai se converter. Por isso, se nós não vigiarmos, em algum momento nós poderemos satisfazer os desejos, as concupiscências da carne, do lado decaído, do lado que não foi renovado, do lado que não nasceu de novo. E todos nós, em algum momento, poderemos ser tentados a agir na carne. E a carne sempre será uma oposição.
numa terminologia bíblica, a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Existe uma batalha. Gálatas capítulo 5. Existe uma luta entre a carne e o espírito, contra o espírito e a carne. Então, quando nós queremos estar indo para a igreja, um exemplo simples, para não falar bobo, que não posso falar bobo, né, irmão? Ir para a igreja é coisa boa, né? Simples. Né? Mas aí dá aquela preguiça famosa, né? E aí dá aquela preguiça, aí começa a fazer um barulhinho na janela, é o vento soprando na janela. Ih, mas vai esfriar, para a igreja agora. Né? Isso é carne, irmão. Isso é carne, isso não é espírito. Né? Mas isso é um exemplo simples. Na nossa vida, a carne sempre há de se levantar. Davi, um homem de Deus, um rei, ungido por Deus, ungido pelo óleo e ungido pelo Espírito Santo de Deus, profeta de Deus, né? Compôs tantos salmos inspirados por Deus, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu um ato bárbaro, né? Cometeu um adultério que, especialmente à época, era um pecado terrível, porque era tomar posse ou se aproveitar ou usar uma mulher que tinha um esposo. Que desonra, né? Para a sua condição de rei. E mesmo assim ele se atola mais, né? Ele vai mais, e aí pratica praticamente um homicídio, né? Fazendo com que o esposo traído, né? Fosse levado para o fronte de uma batalha. Praticamente ele cometeu um homicídio. Né? A carne, ela sempre há de se levantar. E é uma luta diária. Quando a gente fala carne, irmão, a gente está falando de nós mesmos. Né? Estamos tratando agora, né, no estudo de quarta-feira, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e a instrução de Paulo trazendo para os irmãos daquela igreja, para que eles se despojem, para que eles tirem de sua vida aquelas práticas que eram condizentes com a velha vida, não com a nova vida. Mas nós sabemos que muitas vezes aquelas práticas ali condenadas pela palavra de Deus são por nós cometidas, porque a carne, irmão, ela está latente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em espírito, e assim não cumprireis as concupiscências da carne. Vencer a carne. Vencedor em Cristo é aquele que vence a carne. Nós vamos vencer. Certamente. Por quê? Porque somos fortes? Não, porque aquele que nos resgatou, porque aquele que nos salvou, esse é poderoso para nos fazer triunfar sobre a carne. Nós não estamos sozinhos. Nós não contamos somente com a nossa força e a nossa decisão de dizer não à carne. Jesus, você quer ser meu discípulo? Quer ser meu discípulo? Ah, eu quero, pai. Eu quero, Senhor. Oh, coisa boa ser discípulo de Jesus. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia. Então negue-se a si mesmo. Ah, não, aí já não prestou, Senhor. Aí já não gosto. Tem que se negar. Negar-se a si mesmo. Então eu sou a primeira oposição contra mim. Os meus instintos, sabe? Ainda aquelas coisas que ainda permeiam, que ainda está, sabe, me envolvendo. Não para ela, não para a carne. É difícil mortificar a carne. Esse é o termo que Paulo usa também ali em Colossenses, no capítulo 3. Devemos mortificar a carne. Os que perecem são aqueles que perecem por causa da carne. Você vê muitas vezes um jovem, um adolescente criado na igreja, ele se perde muitas vezes. Por quê? Por causa da carne. Mas a carne que cede a uma segunda oposição, que é a oposição ou a oposição do mundo. Então nós temos
eu mesmo como meu opositor, e eu tenho o mundo. O mundo, ele está num trajeto, ele está num estilo de vida, ele está numa ética totalmente oposta à minha e à sua. As nossas ideias não condizem com as ideias do mundo. A nossa forma de viver não condiz com a forma do mundo, que o mundo vive. A maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de pensar. Mas o mundo sempre trará sobre nós oposição para nos fazer moldar a ele. O que se vê em Apocalipse, a gente diz que é a Babilônia. A Babilônia é o sistema mundano, que tenta oprimir, que tenta convencer a que os filhos de Deus, eles retroajam, que eles voltem atrás. A mulher de Ló, quando chega e está para sair de Sodoma e Gomorra, ela para e olha para trás. É o apego, é a pressão, é os valores do mundo, que muitas vezes ainda, de alguma forma, estão no nosso coração, mas na prática o mundo pode e poderá exercer essa pressão em nós, através de leis, através de governos, como foi no passado. A igreja, no passado, muitas vezes foi tentada, forçada a negar a sua fé. E nós podemos dizer que é o mundo. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento. O mundo sempre vai tentar nos fazer o mal, nos fazer sentirmos extraterrestres, pessoas, esquisitas. O mundo sempre vai tentar isso. Não se importe se em algum momento, na sua decisão de seguir Jesus, você vai se sentir muito diferente dos seus amigos ou antigos amigos. A Thay, mais algum tempo, vai dar um testemunho na igreja. Thay, agora deu aquela friagem, como diz o manezinho lá de Florianópolis, deu aquela friagem na barriga, Estava lá com a Thay e com o Romero, e tomando um cafezinho lá com eles, e começamos a conversar. E a Thay, sem tocar nesse assunto, a Thay dando testemunho para mim, do que foi a experiência dela nas questões das relações que ela tinha anteriormente. E eu achei assim, pastor, não conta o meu testemunho, pastor? Por favor, Ah, pode falar? É tu que vai falar. E aí, mas a pressão dos amigos. Ah, mas e agora? As amigas, Amigas. Mas estamos tentando, semear também ali, em nome de Jesus. E a Thay teve uma atitude que eu achei uma palavra: personalidade. Sem ser ofensiva, sem desrespeitar as pessoas, mas a questão de mostrar a sua posição. E chega um momento em que talvez tenha que haver, não um racha a nível de amizade, de ressentimento, de não falar mais, mas talvez o convívio, porque o convívio talvez será no sentido de continuar, trazer sobre ela pressão para que ela volte a ser o que ela era. É assim que diz Pedro. Falando da igreja, que a igreja estava sendo menosprezada, criticada e até injustiçada pelos do mundo, porque agora a igreja não aceitava mais viver na devassidão, diz Pedro, que viviam antes. Então há essa oposição do mundo. O mundo, irmão, não está buscando um lugar no céu, não. Ali, irmão, o mundo, biblicamente falando, o mundo está condenado pelo pecado. Então não é uma disputa do mundo comigo, uma concorrência, como naquela primeira disputa, para ver quem que chega em primeiro. O mundo está lascado, com perdão da palavra. O mundo está perdido, salvo aqueles que serão ainda alcançados pelo Senhor. O mundo será julgado. E finalmente, o nosso grande opositor,
a respeito de quem o próprio Jesus Cristo falou aqui no versículo de número 10. Ninguém falou mais sobre o diabo do que Jesus, amado. Você acha compreensível as pessoas estranharem a gente falar sobre o diabo? Tem gente que, em igreja, claro, ainda não discipulado, ainda está começando, mas tem gente que não acredita no diabo. Né? Eu sei o que eu estou falando, tá, irmão? Tem gente que não acredita no diabo. E ninguém falou mais do diabo do que Jesus Cristo. Quem foi o grande responsável pela queda do homem? O homem estava sozinho, irmão. Não tinha mundo. Não tinha mundo, não tinha amigos do mundo. Estava ele e a mulher dele. Pois o diabo chegou e induziu o homem à queda. Pedro diz que ele está ao nosso derredor. É a realidade. Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principado e potestade. Tiago diz que nós devemos estar vigilantes, atentos, porque ele está bramando como um leão, ao redor de nós, ou ao derredor, tentando nos tragar. Pedro diz isso. Tiago diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quem são os vencedores? Quem são os vencedores que a Bíblia fala? Esses vencedores são aqueles que um dia aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que são aqueles que lavaram e purificaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. 7:14, 22 e 14 de Apocalipse. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós somos salvos. Nós somos vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Mas temos uma luta, amado. A luta nós temos. E às vezes a gente bota a culpa no outro, não é verdade? Pois é, aquele irmão linguarudo, pois é, aquela, né? O outro lá. Não, o grande opositor sou eu mesmo, então eu tenho que estar vigilante. Carne, sossega que não é para ti. O mundo, muito cuidado com o mundo, muito cuidado com o mundo. Qual é o nosso objetivo em desfrutar as coisas do mundo, agora não no sentido da imoralidade, mas do mundo criado, né? De estar com pessoas. Chega uma hora que não fecha mais comunhão com aqueles que não têm Deus. Então, se o nosso propósito é estar para ganhá-los, amém. Amém. 3 vezes amém. Mas não por desfrutar e compartilhar. Porque isso nos leva para baixo. São oposições. Essa carta que é escrita à igreja de Éfeso, o contexto desses irmãos era uma pressão cotidiana de serem presos, de serem expoliados. Essa era a realidade da igreja de então, quando nós lemos, quando esta mensagem foi escrita. O contexto. Esses irmãos eram constantemente perseguidos. Muitas vezes não podiam fugir, mas enquanto podiam fugir, fugiam. E quando confrontados, quando apanhados, eles eram levados a renunciar à sua fé em Jesus Cristo, com ameaças pessoais e aos seus parentes, muitas vezes a sua família. E é nesse momento que uma oposição dessa se levanta, que é a carne, através do medo. O medo muitas vezes é uma manifestação, nesse caso, uma manifestação carnal. Alguém diz natural. Bom, o que você chama de natural? Um monte de coisa na nossa vida é natural, mas não é de Deus. É da natureza caída. Então, nesse caso, o vencedor, quando Jesus diz, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida, ele está dizendo, seja fiel até o momento em que você vai ser ameaçado, até no caso de morte. Vença o medo.
Supere essa situação. E aí ele diz, ao vencedor. Então os vencedores vencem a si mesmos. Os vencedores vencem o mundo. Os vencedores vencem o mal. Você quer ser um vencedor? Você se considera um vencedor? Essa vitória só é possível por Cristo. Nós somos vencedores porque nós temos a nossa vida nas mãos de Jesus. Nós não estamos sozinhos. Por isso que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Você acredita que se o mundo todo vier sobre a sua vida, você resiste e você permanece confessando a sua fé em Jesus Cristo, sendo Ele o seu único Salvador, o seu único Mestre, o seu único Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja um grande vencedor. Né? Eu vivo, nossa família vive um momento, nesses dias, né? Onde a gente, como família, está desejoso. A gente está desejoso de ver uma pessoa da nossa família, do nosso seio, vencer algo que ela almeja. E se eu disser para você que as vitórias nesse mundo, nesta vida, não têm valor, eu seria um hipócrita, porque eu sou uma pessoa que torço por essa pessoa na minha casa para que seja vitoriosa. Mas eu tenho certeza que a maior vitória que ela pode obter é essa vitória de ser um vencedor ou uma vencedora em Cristo. Não existe título maior, não existe posição mais elevada do que a posição de servo de Jesus Cristo ou serva, e assim vencedor em Cristo. Nós gastamos 90% da nossa energia, da nossa força, para obter vitórias neste mundo. Mas talvez seja o caso que amanhã eu não esteja aqui, você não esteja aqui. Quem pode dizer isso? E quando nós nos depararmos com a eternidade, e essa é uma certeza que nós temos, o que nós teremos na mão? Teremos títulos, diplomas, teremos patrimônios? Não. Nós teremos diante do Senhor o quê? As nossas vestes salpicadas de sangue, do sangue do Cordeiro. E um histórico de resistência, de perseverança, superando o eu, superando o mundo e superando o diabo. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Você quer ser um vitorioso? Você quer resistir até o fim? Eu não sei quanto tempo eu tenho, talvez eu tenha muitos anos ainda, você também. E muitas coisas nós vamos ter que enfrentar nessa carreira, mas que nós possamos chegar no finalzinho dela, pressentindo a chegada do final, dizer como Paulo: eu completei a carreira. Eu combati o bom combate. O contexto de Paulo é outro, mas essa superação é um combate, amado. É uma luta. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, em nome de Jesus, e você vencesse, chegasse aqui à frente, em nome do Senhor. Pode vir, amado. Se nós tivermos diáconos aqui, por favor, eu gostaria que pudesse nos ajudar, pudesse vir à frente, amém? Venha à frente, eu não sei quais são os diáconos que estão aqui agora. Venha à frente em nome de Jesus, por favor. Sempre estar
diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei.
meio às lutas eu vou triunfar. Pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Espírito Santo, nós te apresentamos o nosso coração, a nossa vida, nosso ser. Nos leva debaixo da tua graça, Senhor, para uma semana junto de ti. Nós não queremos simplesmente receber, Deus, aquilo que recebemos nessa noite e nos esvaziarmos, Deus, com as coisas desse mundo. Muito pelo contrário, queremos, Senhor, todos os dias te cultuar, queremos te adorar, queremos te bendizer, Pai, na nossa casa, no nosso trabalho. Que, Senhor, a nossa vida lá fora seja uma extensão daquilo que somos aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Vá na paz. Que Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Glória a Jesus.